Neste vídeo eu quero comentar a respeito do Neto. O auto-intitulado Craque Neto e as barbaridades que ele fala no programa dele de esportes na Band. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu gravo este vídeo aqui no dia seguinte à vitória do São Paulo contra o Corinthians por 2-1 no Morumbi, vitória que aconteceu no sábado. E gravo esse vídeo sem saber a opinião do Neto a respeito do jogo no seu programa. Lá no programa que chama Donos da Bola na Band. E eu faço isso sem me importar, cara, porque qualquer que seja a opinião do Neto, eu vou me divertir com ela, concordando ou não. E é exatamente por isso, cara, que a presença dele na TV é tão importante. Porque o Neto, ele traz para a TV o clima de conversa de boteco entre amigos. Algo que eu mesmo faço com os meus amigos, cara, com certa frequência, desde que eu me entendo como gente, cara. E com isso, cara, o Neto, ele marca um golaço contra a caretice e principalmente contra a falsidade e a hipocrisia que reinam hoje também no mundo do futebol. As palavras do Neto, elas ecoam fisicamente, não apenas nas cabeças dos telespectadores e das torcidas em geral, mas também, cara, nos jogadores. Esses seres que de umas décadas pra cá, cara, passaram a se sentir acima do bem e do mal e que não admitem ser criticados por ex-colegas. Quem sente estresse com aquilo que o Neto diz na TV, ou onde quer que seja, nada mais é do que um perfeito idiota que dá uma resposta física do seu organismo pouco privilegiado mentalmente, em termos de raciocínio, a um estímulo que é calculadamente disparado pelo Neto para obter mais do que audiência, para obter engajamento. Aliás, não há engajamento melhor do que você unir as paixões pelo futebol e pela música, como nessas camisetas espetaculares, essas camisas de futebol do Iron Maiden. Meu amigo, eu estou usando, inclusive, essa camisa é um dos meus álbuns favoritos, que é do Powerslave. E nada melhor do que você unir essas duas paixões, e ainda mais se você gosta de Iron Maiden e metal, adquirindo essas camisas que são espetaculares, são as camisas oficiais, autorizadas pelo próprio Steve Harris, com o Robert Smallwood, camisas lindíssimas, espetaculares, tem praticamente todos os álbuns do Iron Maiden, e claro que você segue aqui o Tio aqui no canal, você tem privilégios. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, no link correspondente, e preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir essas camisas, uma mais espetacular do que a outra, com um desconto sensacional. Então, não perde essa oportunidade, tá ok? Então, meu amigo e minha amiga, no programa dele não tem espaço para discussões a respeito de esquemas táticos, né? Aquele papo de 2 linhas de 4 e outros papinhos, aquela coisa toda. E também não tem espaço para os modismos de linguagem de quem jogava bola sozinho no condomínio até anos atrás e agora é comentarista, né? Aquele papinho de flutuando entre as linhas, né? O time dá a bola pro adversário ou gosta de sofrer, né? Quantas assistências e um monte de outras baboseiras, cara. Não. Ali no programa do Neto, cara, é o papo que o torcedor civilizado leva com outro torcedor, com amigos, em qualquer outro canto, cara.
Sem contar que o Neto trata devidamente os mimados jogadores de hoje com termos que condizem com o futebol apresentado, né? Tipo pé de rato, tiriça, cambada de Zé Ruela, né? E outros bem engraçados, cara. E às vezes até humilhantes mesmo. Aliás, futebol sempre foi isso também. O próprio fato do Neto se auto-intitular Craque Neto já é uma típica provocação oriunda, aliás, de um fato verdadeiro, porque o Neto jogou muita bola. Não apenas no Corinthians, mas também no São Paulo, tricolor paulista, cara. Quando ele foi campeão paulista de 1987, inclusive, jogou a Libertadores, fez um gol olímpico na Libertadores pelo São Paulo, né, daquele ano, e ele jogou, inclusive, na reserva, cara, de outro cracaço, que era o Pita, né, que jogava muito, que veio do Santos. E o Neto, cara, ele faz isso porque ele sabe que ele se tornou um personagem que divide opiniões, aliás, como inúmeros personagens dentro da história do próprio futebol. Comandando o programa dele de futebol lá na Band, né, o Donos da Bola, ele se estabeleceu, cara, como um dos apresentadores mais controversos do cenário esportivo brasileiro. E com justiça. A respeito do seu trabalho como apresentador, né, o Neto, claro, ele tem qualidades e tem muitos defeitos, né? Provavelmente as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que ele tem como pessoa, fora da TV. Aliás, como todos nós, né? Menos eu, que eu sou perfeito e muito modesto, né? Porque é exatamente isso que eu vejo no Neto, cara. Eu vejo uma autenticidade boa ou pro lado ruim, mas ele é autêntico, pro bem ou pro mal. Aliás, ele já foi elogiado e ao mesmo tempo acusado de umas atitudes nada edificantes nos bastidores do futebol, né? Não importa aqui, não é disso que eu quero falar. Se ele foi capaz de cometer um dos atos mais indignos e ultrajantes da história do futebol, que foi aquela cusparada que ele deu no juiz José Aparecido, depois que ele foi expulso de um clássico contra o Palmeiras, acho que em 1991. Depois que ele fez isso, que ele cometeu essa barbaridade, ele teve pelo menos a atitude de se desculpar publicamente e de se penitenciar até hoje, publicamente, por aquela atitude canalha que ele teve. E vou dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga, só quem já jogou bola, mesmo que de modo amador e nos tradicionais festivais da várzea do passado, como o ex-goleiro aqui, o tio aqui, que foi ex-goleiro, hoje é ex-goleiro, só quem jogou bola sabe a enorme quantidade de vezes, cara, que já passou pela cabeça de qualquer pessoa que já jogou futebol, que recebeu uma entrada violenta de um adversário mal intencionado. Você tem vontade de revidar, cara. Ou de dar um soco, às vezes, num juiz caseiro, você tá entendendo? Só que o que impede esse tipo de atitude é exatamente o nosso caráter e a nossa capacidade de manter a cabeça fria. Entendendo? Eu já tive vontade de revidar, de dar porrada, mas eu nunca fiz isso. Por quê? Por conta de caráter e para você manter a cabeça fria, evidentemente. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Também quem já jogou bola já sabe disso. São poucas as pessoas que conseguem manter essa cabeça fria. E o Neto nunca conseguiu fazer isso dentro de campo. E ele também não consegue fazer a mesma coisa fora dos campos. Veja a quantidade de confusões em que o Neto já se meteu por ter cabeça quente e não raciocinar como se deve. Foi por isso que ele nunca se firmou como titular da seleção brasileira. Mesmo tendo jogado e feito gols, tanto pela seleção olímpica como pela seleção principal. E adivinha por que ele não foi convocado para a Copa de 1990? Óbvio, né? Por conta desse gênio dele e dessa incapacidade de manter a cabeça no lugar. É óbvio que o Neto ele recorre a comentários polêmicos e sensacionalistas
também para ganhar destaque na mídia. E os torcedores tontos caem nessa armadilha como se fossem cordeirinhos cheios de raivinha, principalmente nas inúmeras situações de tretas em que ele já se envolveu com o Ronaldo, esse fenômeno, o Felipe Melo, o Valdívia, o Edilson, o Tite e tantos outros. Por outro lado, é muito legal saber, cara, que ele mostra uma arrogância no programa dele que é difícil de ignorar e que irrita quase todo mundo envolvido no futebol atual. E olha que o Neto até ele se mostra razoável em relação aos outros times, dado o fato de que ele é um corintiano fanático. E o Neto, cara, frequentemente ele se coloca como a voz definitiva. Ele desconsidera opiniões alheias, aquelas opiniões politicamente corretas, e ele também menospreza quase todo mundo com uma linguagem que os mais sensíveis, consideram como chula e tom agressivo, você tá entendendo? São essas mesmas pessoas, cara, que buscam análises objetivas e imparciais no futebol e que não sabem o que é uma conversa de bar a respeito de futebol entre amigos. E essa turma toda fica com essa ladainha de o programa do Neto tem um ambiente tóxico, não tem debate construtivo no programa e outras patuscadas. Sem dúvida alguma, o Neto é um apaixonado pelo futebol, e isso é uma coisa que é visível em cada programa em que a empolgação dele ao elogiar e principalmente ao criticar, cara, nunca deixa de ser contagiante e engraçado ao mesmo tempo. E por ele ter um profundo conhecimento sobre os bastidores do futebol, porque ele viveu aquilo e ainda vive, essa experiência dá a ele uma perspectiva peculiar, única sobre o futebol, sobre o jogo. Mesmo sem apelar para aquele troço chato de análises táticas, minuciosas, estatísticas que ninguém dá a menor bola, como faz o PVC, por exemplo, que deve ser um cara muito legal, mas ele quando vem com esse papo fica muito chato. O que eu mais reconheço no Neto, cara, é que ele não tem medo de expressar as suas opiniões, mesmo que elas sejam impopulares. E, obviamente, que isso adiciona um elemento de autenticidade ao programa que ele comanda. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Neto. Aqui nos comentários, coloca o que você pensa a respeito dele. Como apresentador, as opiniões dele, as tretas. Escreve aqui no comentário. E também não esqueça de clicar no link aqui na descrição do vídeo, no link correspondente para você adquirir essas camisas do Iron Maiden, de time de futebol, cara, oficiais do Iron Maiden, que você vai obter com um desconto sensacional, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.